final, o que é transformação digital para logística e transporte, Suzana? A gente fala de transformação digital, de economia digital, muitas pessoas, muitas empresas acreditam que é só investir em tecnologia. Eu vou lá e compro um sistema de rastreamento, eu vou lá e compro uma nova forma de acompanhar os meus motoristas na questão olhando mais para a segurança, né? Mas, na verdade, não é. A transformação digital ela acontece muito mais em nós, né, seres humanos, de acordo com a necessidade, nos negócios, nos mercados. A ferramenta, né, as questões digitais, né, a tecnologia em si, ela só é um veículo, ela só é o como, né? E exemplificando um pouco, quando a gente compra qualquer coisa aí pela internet, né, que hoje a gente está comprando muita coisa pela internet que não pode sair de casa, a gente, quando compra, a gente não está interessado em saber se aquela empresa está utilizando o sistema XPTO ou o que ela está utilizando. A gente quer saber quando é que vai chegar e o quanto antes na nossa casa em perfeito estado. Então, aí traz um pouco da dimensão de que, para o cliente final, quando a gente está falando que o cliente é o centro do nosso negócio, né? Cada vez mais a gente tem que prestar atenção nele. A gente tem lá na ponta, nosso cliente vai ser sempre um ser humano, vai ser sempre um negócio, uma empresa, né? Então, a tecnologia, a inovação, a transformação digital, ela é baseada nesse fluxo. A tecnologia, ela é só o meio, né? Só o veículo, a ferramenta. Então, é bem importante deixar isso claro. A transformação digital, ela vai trazer para a gente sobrevivência nos nossos negócios, né? E aí, o que isso vai gerando, né? Vai gerando um novo valor no mercado. Então, quando a gente tem lá os nossos clientes são os mesmos de sempre, a gente oferece os mesmos produtos de sempre, a gente precisa ficar atento, porque as demandas do cliente agora são diferentes, né? Então, a gente precisa realmente entender, conhecer cada vez mais o nosso cliente. E um dado importante que eu gostaria de trazer para vocês, até porque isso é uma corrente no mundo, né, que está acontecendo, segundo o IDC, né, que é o International Data Corporation, 7 trilhões de dólares vão ser investidos em transformação digital nas empresas pelo mundo. Então, assim, é muito dinheiro, é muito investimento, isso traz para a gente, isso vai acontecer até 2023, que está aí. Então, isso traz para a gente uma dimensão do que é esse movimento, de qual é essa necessidade. E mais um outro dado importante de pesquisas, né, que a gente traz para contexto aqui também, é que a McKinsey fez uma pesquisa falando sobre a maturidade digital dos negócios das empresas brasileiras, né? E um dos itens, então, ela pegou lá os 7 segmentos mais importantes da nossa economia, os 7 setores, né? Dentre eles, transporte e estrutura, né, que é onde nós estamos posicionados. E o que é interessante é que, dentre esses 7, nós ficamos posicionados em 5º lugar. Então, um pouco até abaixo, né, da média do país em relação a todos os segmentos, né? Isso traz para a gente o senso de urgência e a necessidade que todos nós, nesse segmento, a gente precisa tá conectado e está buscando como é que a gente consegue fazer isso. Então, a transformação digital para o setor de transportes, hoje, ela indica que é uma necessidade, não é uma questão de se eu quero ou não fazer, é de quando eu vou começar, e o senso de urgência que essa pesquisa nos mostra nos posiciona na questão de que a gente precisa agir agora. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês em relação a essa questão de transformação digital no setor de transporte e logística. As empresas que decidem investir em inovação, que impacto elas vão ter na realidade? O que elas vão ganhar com isso na realidade? Então, na realidade, elas vão ter resultados mais eficientes, porque a inovação ela está pautada em revisão de processos, uma série de coisas, né? Então, ela vai ter uma lucratividade maior, ela vai ter um valor de mercado mais interessante, haja visto que a gente tem vivenciado aí tantas aquisições, principalmente, né? É muito comum no mercado de transportadoras, aqui a gente está vendo várias
empresas maiores adquirindo as menores, né? E quando a gente fala disso, o valor de mercado dessas empresas é bem importante, e elas também, elas crescem mais. Por quê? Porque elas ganham escalabilidade, elas ganham potencial, né? Ganha potência aí para fazer as coisas de uma forma melhor estruturada. Então, é isso que as empresas têm de impacto. Suzana, você está aí desenvolvendo um trabalho nessa filosofia com grandes empresas. Você está aí na linha de frente de grandes empresas dando essa assessoria. O que maximiza a chance da boa execução desse processo? Na verdade, assim, a princípio, ele parece um processo bem complicado, e realmente, vou ser muito sincera, simples não é. Então, a gente tem sim que ter algumas atenções, né, alguns focos bem importantes nessa jornada aí de transformação. O primeiro deles que eu queria mencionar é a cultura ágil, né, que também eles falam de mindset ágil, de agile, tem vários nomes aí, mas desmistificando do que a gente está falando. A gente está falando de ferramentas simples que estão mais conectadas, né, para ajudar a trazer essa linha de raciocínio mais rápida, mais ágil, né? E é muito importante que essa mentalidade ela seja uma mentalidade de crescimento, né? Então, assim, sempre buscando coisas novas, muitas empresas, né, as maiores, sempre buscando melhoria contínua aí, né? Então, essa questão da cultura ágil e de que os executivos, né, o top management esteja realmente focado para que isso dê certo é imprescindível para maximizar esse sucesso, né? Um outro ponto bem importante é uma agenda de inovação colaborativa. E o que eu quero dizer com isso? Essa agenda de colaboração, de inovação, ela precisa estar muito conectada com a cultura da empresa. Eu trabalho com muitas empresas e a maioria delas, né, nesse segmento aqui que a gente está trabalhando, né, que a gente está atuando, elas já existiam antes de toda essa transformação digital. Então, a gente precisa ter muito cuidado, muita sensibilidade na hora de você implementar um projeto de transformação digital, e não matar a cultura da empresa, porque nós somos essas empresas que eu tenho atuado, elas já estavam concebidas e tinham seus sucessos antes da transformação digital. Então, a cultura é um ponto muito importante a ser analisado, né? Eu costumo dizer que não adianta a gente colocar, né, como a gente viu nas empresas que já nasceram digitais, né, colocar lá uma piscina de bolinha, uma coisa de ping-pong, não é isso que vai fazer a diferença, isso vai ser muito legal no primeira semana, depois aquilo não faz sentido nenhum, porque não conecta com a cultura da empresa, né? E hoje em dia, gente, a coisa está tão transparente, que o cliente sabe quando a gente só está colocando lá uma mesinha uma piscina de bolinha e, na verdade, não tem nada por trás daquilo, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, né? A gente manter o DNA das empresas e fazer coisas que estejam realmente muito racionais ao nosso negócio. A gente vai evoluir, mas de acordo com a nossa cultura. E para finalizar, uma coisa que é bem importante da gente pontuar aqui é que a gente precisa neutralizar as estruturas em silos. Então, ao longo de todos esses anos, a gente viveu sobre aqueles organogramas, né, bem fortes ali, onde cada um tinha o seu silo. Então, quem era da área comercial só vivia ali na área comercial, do financeiro e tal. Então, tudo isso era muito compartimentado. E agora, para ter agilidade e eficiência, isso começa a conectar de uma forma muito diferente. São times multifuncionais, são várias coisas que acontecem que a gente precisa treinar, né? Porque senão você fica cada um no seu mundinho, você não consegue evoluir e trazer essa escalabilidade, né? Essa dimensão que as empresas precisam para buscar eficiência, conseguir transformar seus resultados. Então, basicamente, para maximizar a chance de sucesso desses projetos, precisa ter esses 3 pontos de atenção
que são bem importantes, viu, Dilene? Suzano, na questão, falando especificamente sobre caminhoneiros, o que esse processo de transformação digital tem alterado na vida do caminhoneiro? Olha só, por incrível que pareça, em alguns aspectos, o caminhoneiro ele está mais transformado digitalmente do que muitas empresas. Isso para nossa surpresa, e eu acho que até eu fico feliz, porque eu vejo assim que tem uma história, né? A vida do caminhoneiro não é fácil, né, gente? E assim, agora ele acaba, na verdade, até por conta de toda essa questão do Covid, né? De tudo que todo mundo está vivendo, mas ele foi bem impactado ali também. Então, ele está muito mais digital. Quando a gente está falando dos impactos na vida do caminhoneiro, hoje, se a gente pegar as maiores plataformas de aplicativos aí de cargas, tal, eles são 80%, na verdade, 80% não, um terço eu li, que eles já estão cadastrados nas plataformas já para pegar cargas e tudo mais, né? Então, tem várias coisas, quando eles se conectam nesses aplicativos aí, eles conseguem saber, por exemplo, o melhor preço de combustível para eles abastecerem, eles conseguem saber em que momento eles vão retirar e descarregar essa carga, evitando que eles tenham aí, né, um desperdício de tempo e, consequentemente, dinheiro, né, para eles também. Então, as coisas elas começam a se encaixar de uma forma mais organizada, que vai trazer uma eficiência melhor, inclusive, ou bem provável, para o caminhoneiro autônomo. Se eles entrar nesse mundo digital, que muitos deles já estão e estão aprendendo, né, estão se alfabetizando nessa questão da transformação digital, eu acho que tem um universo bem interessante aí que eles vão poder explorar e aprender cada vez mais.